Também continuando com os nossos estudos a respeito da gestão pública, é interessante também, no âmbito da administração pública, entendermos a fundamentação da administração ou os seus fundamentos de administração aplicados ao serviço público, fazendo um comparativo com a sociedade e entendendo o contexto organizacional ou as organizações. É claro e evidente que em outros vídeos nós já podemos observar e fazer uma reflexão aqui sobre os fundamentos, a teoria geral da administração, remontamos um pouco à Idade Média e se não ao início da humanidade para entendermos o conceito do processo de desenvolvimento humano e a necessidade de administradores. Vimos um pouco já em outros vídeos também sobre as escolas da administração. Mas pensando nesse conceito de serviço público, o bem comum da coletividade, nós entendemos com maior, com a maior clareza a respeito do ato de administrar. Administrar é basicamente servir. E eu vou explicar essa afirmativa para você entender o que seria a administração. Essa palavra administração, ela deriva do latim. O seu prefixo ad, ele significa direção ou uma tendência para algo, um direcionamento. Nos ajuda a entender o prefixo da palavra. E minister é basicamente uma subordinação, uma submissão ou obediência. E nós vamos entender na raiz da palavra o que significa administrar justamente por isso, associando a processos de controle, a tomadas de decisão, que isso é bem importante também, e a subordinação a outros serviços. Porque se nós observarmos de outro contexto, o administrador nada mais é de que um servidor. E pensando no serviço público, pensando aqui no erário público, haja vista que estamos explorando esse campo da gestão pública, o administrador ele administra para a coletividade, ou seja, para as pessoas. Ele não vai administrar para si próprio. Ele vai pensar nas pessoas, então ele vai tomar direcionamentos, subordinação a esse povo. O gestor público nada mais é do que um subordinado ao povo, haja vista que os seus clientes, o demandante dos seus serviços, para ser mais claro, é a sociedade. Então, nós entendemos a administração nesse contexto do serviço público, essa obediência, essa subordinação, ministrar algo a alguém, ou seja, uma certa subordinação a determinado serviço. E dentro dessa conceituação, aqui nos diz o seguinte: a administração é um processo de planejar, organizar, liderar e controlar, como tão bem explanado já em outras aulas, como nós podemos ver. Então, um processo de tomada de decisão é algo que tem a ver com traçar estratégias, planejamento, visão de futuro, como já foi bem discutidos em outros momentos. Então, isso nos ajuda a ter um entendimento maior. Agora, a administração existe dentro das organizações. Então, vamos pensar aqui no setor privado, vamos pensar nas organizações de todos os setores, seja do primeiro, setor primário, do secundário ou terciário, mas vamos pensar para nós podermos estabelecer uma linha tênue até a administração pública. Observe o seguinte, a conceituação, o que nos diz? Você vai poder corroborar aí na sua apostila virtual, no seu caderno de atividades. Organização é uma entidade abstrata, de cunho jurídico, formada por duas ou mais pessoas, trabalhando juntas, de modo estruturado para alcançar
objetivos específicos ou um conjunto desses objetivos. Então, denomina-se organização, segundo esse autor, segundo Stone, ele menciona dessa forma. Então, a gente entende o conceito organizacional. Agora surge a pergunta para nós, e eu coloco essa provocação para você, aluno. Por que existem as organizações? Pensou? Surgiu algo aí na sua mente? Bom, as organizações, em primeiro ponto, elas existem e servem à sociedade. Vou dar um exemplo para você bem básico. E no seu conteúdo você vai poder corroborar. A padaria e a polícia. Então, nós observamos coisas distintas, porém que servem à sociedade. A padaria compra-se pão, alimento. A polícia no âmbito da segurança pública. Percebeu o que queremos provocar com essa reflexão? O que seriam as organizações? Outro ponto interessante. As organizações realizam objetivos. Você poderia pensar e exemplificar um objetivo? Bom, o nosso conteúdo eles diz o seguinte: uma transportadora e uma fábrica de calçados. Bem, uma transportadora ela vai transportar produtos pelo país, vai fazer com que esses produtos cheguem até os clientes, até os seus demandantes. Uma fábrica de sapatos, ela vai fabricar esses produtos, porque existem pessoas que compram sapatos. Quem sabe até a transportadora vai levar esses sapatos até esse determinado cliente. Então, percebeu? As organizações elas realizam objetivos específicos. Outro ponto interessante é que as organizações desenvolvem o conhecimento. A exemplo disso, tecnologia e pesquisa. Existem diversos laboratórios de tecnologia e pesquisa, existem empresas empenhadas nisso, a fim de desenvolver novos produtos e novas tecnologias que atendam às necessidades da sociedade. As organizações também proporcionam carreiras. Exemplo disso, o emprego e o empreendedorismo. O emprego consegue-se na indústria ou nas empresas, do comércio em geral, e o empreendedorismo é aquela pessoa que monta a sua própria organização, por exemplo, muito embora haja empreendedores informais, individuais ou autônomos. Mas se ele organiza um conjunto de pessoas com objetivos específicos, não importa o tamanho ou a categoria do seu negócio, ele é uma organização. Então, isso nos ajuda a entender o conceito organizacional. Perceba que, trazendo à tona esse contexto de organização ou organizações, agora fica mais claro entendermos o papel do gestor público, aquele que está à frente de um órgão público, aquele que está à frente de uma secretaria executiva, aquele que está à frente de uma gestão legislativa ou judiciária, ou aquele que está no poder executivo, como um governador, um presidente, um prefeito, enfim. Nós entendemos agora que a organização, basicamente, ela vai ter objetivos específicos, ela vai servir à sociedade e ela vai ter o seu espaço dentro da sociedade. As organizações existem porque existem pessoas. E o Estado, como ente organizado de natureza jurídica, ele existe para regular as leis, regular a tutela sobre esse povo e também cuidar desse povo. Como diz a Constituição brasileira, todo o poder emana do povo. Nós temos essa premissa bem clara na nossa Carta Magna. Então tenhamos isso em mente. O bom gestor, pensando também no âmbito público, segundo Peter Drucker, o bom administrador, gestor, ele vai ser eficaz e eficiente. Mas vamos observar a conceituação. Ou seja, eficaz, ou seja, aquele que define corretamente o objetivo adequado a ser alcançado, com eficácia, e faz com certa
um fator qualitativo, ou seja, é um fator qualitativo, eficaz. Já o eficiente é aquele que obtém produtos e serviços, uma atividade fim, com o menor volume de recursos necessários. Ou seja, eficiência é fazer certo as coisas. É um fator quantitativo. Então, quanto à eficácia, ela vai mais um fator qualitativo, a eficiência vai ser um fator quantitativo. Quando se emprega uma maior proatividade, fazer mais com menos, poucos recursos, mas a produtividade elevada, então é um fator quantitativo. Então, eu gostaria de falar isso para vocês, para ajudar no seu autoestudo e na compreensão, você que está aí no seu ambiente virtual. Não esqueça de realizar o seu trabalho tecnológico, bem como ponderar e raciocinar com base nos seus estudos, nos cadernos de atividades e apostilas. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.